Futuro definido, situação do Rodrigo Caetano e também de Brian Rodrigues aqui no Vasco da Gama. Já temos uma decisão final com relação a esses dois assuntos. A gente vai falar muito aí sobre a situação do Cândido Sherban, o Vasco que teve que colocar aí as negociações em stand-by por conta aí do transfer ban. Diretoria dando uma desculpa esfarrapada, a gente vai explicar para vocês aí o motivo pelo qual ela não pagou. Enfim, a gente vai falar muito do jogo hoje da Copa do Brasil entre Vasco da Gama e Operário, certo? Eu peço a você que não é inscrito, para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Eu peço desculpa pela voz, a gente foi diagnosticado ontem com influenza, então a gente está com febre ainda, está garganta inflamada, está complicado. Mas vamos tentar fazer esse vídeo, né, e pedir perdão a vocês, porque ontem eu tive até que deixar a live na parte da noite. Bom, vamos começar falando aí sobre o Vasco da Gama e o Operário. Uma decisão hoje para o Vasco da Gama, após a vitória contra o Fortaleza. O Vasco vem com muita moral, com muita força aí, sob o comando do Fernando Diniz, né? Fernando Diniz que vai repetir a mesma escalação que atuou contra o Fortaleza. Fernando Diniz que agora busca dar primazia ali, repetindo a equipe para encontrar entrosamento. Isso é importante. E o grande destaque aí do Vasco, ali, porque o Payet deve voltar hoje, né, a ser relacionado. O Vasco tem que vencer de qualquer jeito hoje, o empate leva a partida aí para as penalidades máximas. Eu estou com os pés no chão, certo? O Vasco ganhou o Fortaleza com contundência, o jogo foi aqui em São Januário, mas há um longo caminho aí por Diniz. Bom, e essa situação aí envolvendo possibilidade de saída de jogador, né? Após o Vasco ter rescindido com o Souza e com o Manu Capasso, outros jogadores também devem deixar o elenco do Vasco da Gama, certo? O Vasco vivendo um momento muito delicado ali de recuperação judicial, né? E tem jogadores que querem buscar novos ares aí. Então, o seguinte, a situação do Jair segue indefinida aqui no Vasco da Gama. A mesma situação aí de jogadores aí como o Jean, David. O problema é que esses jogadores têm salários muito altos aí e ninguém vai pagar alto por esses caras aí. O Vasco, de um jeito ou de outro, vai perder dinheiro aí, porque o Vasco pagou muito caro para ter esses jogadores aí. O que chama mais a atenção é a situação do Léo Jardim, porque é um assunto que está ficando repetido, mas que passa semanas, passa dias aí, e o Vasco não consegue chegar a um denominador comum com o Léo Jardim. Isso tudo indica aí que o Léo Jardim não deverá ficar no Vasco. O Léo Jardim, que está completando hoje 60% aí das partidas neste ano, tá? Ele vai bater a meta hoje, e aí o Léo Jardim já vai ter o contrato renovado automaticamente, perfeito? Mas aquela situação, chegando a proposta aí do Porto, é que o Vasco venha liberar o jogador, né? Uma proposta irrecusável, 9 milhões de euros é muito dinheiro. Pois bem, a gente tem situação aí definida com relação ao Rodrigo Caetano, certo? Provável presidente lá da CBF que vai passar por uma eleição. Ele ontem disse que o Rodrigo Caetano vai ficar na seleção brasileira. O Rodrigo Caetano não fica, é um nome ali que, apesar
de mudar ali a administração da CBF. É um nome que todo mundo gosta, um cara que é hiper vitorioso, e o Vasco vai ter que ir ao mercado para poder buscar outro diretor executivo. Essa situação do Rodrigo Caetano, eu nunca me enganei aqui no canal, né? A gente sabe que ano que vem é um ano de Copa do Mundo, ele está trabalhando com um treinador que é o Ancelotti, um dos melhores do mundo, se não o melhor, e vai tentar, por mais difícil que seja, colocar aí no currículo dele um título pela seleção brasileira. Então, é essa situação. Aí, correndo aí por fora, está o Juninho Paulista e o Ximenes, né? O Felipe Ximenes. O nome do Felipe Ximenes ganhando muita força aí no Vasco da Gama, e é aquela situação, né? Pô, para quem foi no Rodrigo Caetano trazer o Felipe Ximenes é lamentável. Mas a situação é a seguinte: enquanto o Vasco não contrata, o CEO, né, o Carlos Amodeu, acumula aí o cargo aí de homem forte do futebol, e é o CEO. Ele que vai ser o responsável aí pelas contratações. Bom, a situação do Brian Rodrigues aí, pessoal. Vamos lá. O Vasco tomou um transfer ban, todo mundo sabe disso. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa situação. Mas antes dessa notícia do transfer ban, aí, o Vasco foi comunicado pelo Brian Rodrigues que não aceitaria a proposta do Vasco. O Palmeiras atravessou mesmo o negócio, tá? O Palmeiras está pagando 8 milhões de dólares aí ao América do México pelo jogador, e um salário de 2 milhões de reais por mês, tá? Palmeiras elevando aí o nível para poder trazer o Brian Rodrigues, um jogador que estava muito próximo de chegar aqui no Vasco, comunicou e não aceitou a proposta aí do Gigante da Colina. Então, o Brian realmente indo aí para o Palmeiras. E só mais uma coisa: o Vasco ontem tomou um transfer ban. E a gente tomou conhecimento que, diante desse transfer ban, o Vasco estará três janelas sem poder contratar. Essa é a penalidade do Vasco. E, assim, o caso foi o calote lá do Adson, do Nantes. Hoje, na parte da manhã, o presidente do New One Boys, o Ignacio Astori, ele já confirmou que também ingressou com um pedido lá na FIFA. Então, o Vasco pode ficar aí com 2 transfer ban lá na FIFA, certo? E a gente fica muito preocupado com relação a isso. A diretoria do Vasco alega aí que está passando por recuperação judicial e não pode pagar. Conversa fiada, né? Conversa fiada. Não pagaram porque não quiseram pagar, certo? Lembrando que o contrato aí do Adson, ele foi assinado fora do Brasil. Foi uma negociação fora do Brasil, com um clube francês. Então, não é a legislação brasileira que tem a prerrogativa de cuidar desse caso. Esse caso aí é a FIFA que cuida, e a FIFA entende que o Vasco vai ter que pagar, sim. E aquilo que a gente lamenta, que o Pedro Paulo aí trouxe o Lloyd Augusto aí por 3 milhões de dólares. Eu podia ter pego esse dinheiro, ter pago o rapaz lá, né? Para não dar esse transfer ban. Esse é o Vasco aí do Pedro Paulo, que muitos de vocês aí adoram, que acham lindo aí. O Vasco, mais uma vez, sofrendo um achincalhamento gigante, né? Mas vamos que vamos. Desculpa aí pela voz, né? Se o vídeo não ficou à altura, mas a gente está se esforçando aqui. Até mais tarde, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.